No perfil de hoje eu estou conversando com o escritor e acadêmico Antônio Torres. Deixei uma pergunta para o senhor. Começou o livro, lá no iniciozinho seria um livro de contos e o senhor viu que dava para virar um romance. Qual foi a ideia que o senhor teve para escrever esse livro? Ele fala sobre o quê? Que fez tanto sucesso, diga-se de passagem. Esse livro, a história dele nasce de um fato real. Que foi um dia que eu fui visitar um amigo que estava internado num pinel da vida, né? E eu fiquei tão chocado em vê-lo, passando por eletrochoques, cabeça raspada, e espumando. E era uma pessoa, um publicitário muito talentoso, e que tinha viajado muito, né? Viajado muito. Na época, a viagem se dava muito, era Lucine Sky with Diamond, ele viajava muito pela LSD. LSD. E foi uma coisa realmente que me tocou. Eu fiquei muito chocado com aquilo. E liguei para um psicanalista, meu amigo, que o conhecia, e ele me deu um quadro assim, olha, o pior para ele é quando ele sair do surto e for se contactar com a realidade. Como é que ele está sendo visto agora? Ele vai estar escrito na testa dele, louco. E isso aí é que ele vai sofrer de verdade, né? Ele vai passar a sofrer de verdade nesse instante. E eu, tão impactado com isso, fui para a máquina de escrever. Minha intenção era fazer um conto de um louco batendo papo consigo mesmo. De repente passa da página 3, como eu já lhe falei, e vou embora, e virou um romance. Um amigo meu publicou, o Lúcio de Abreu, que tinha uma pequena editora chamada Gernasa, mas publicava grandes escritores. Quando ele leu, ele ficou impactado. Ele disse, esse teu livro vai fazer sucesso e tal. Aí publicou o livro. Mas eu não conhecia ninguém no meio literário. Eu costumo dizer que eu entrei na literatura pela porta dos fundos, sem nenhum padrinho, sem nada e tal. E não imaginei jamais a repercussão que ia ter, porque o livro foi lançado numa quinta-feira. Na segunda-feira seguinte, sai uma resenha espetacular de ninguém menos que Aguinaldo Silva, botando o livro nas nuvens, no jornal Opinião, Opinião número 3, que estava chegando a uma tiragem de 200 mil exemplares naquela época, né? Era um semanário fortíssimo. E aí desencadeou. Não houve ninguém, nenhum jornal, nenhuma revista que não resenhasse com muito entusiasmo esse livro. Aí um dia estou em casa, toco o telefone, era alguém dizendo que era do Jornal do Brasil, queria me entrevistar. Eu achei que era um trote de um amigo, eu não sabia que escritor dava entrevista, como eu estou dando entrevista agora para você. Ainda estava engatinhando no mundo dos escritores. O que acontece depois. Isso. Né? O que acontece depois. Pós-sucesso. O pós-sucesso, né? Esse reconhecimento mudou na prática alguma coisa na sua vida literária? Olha, mudou o seguinte, a facilidade que criou de publicar. Porque logo que fui chamado por uma grande editora, Francisco Alves, para o segundo romance, que é Os Homens dos Pés Redondos, e que saiu no ano seguinte e que também foi, né, diziam claramente que confirmava, não sei o quê, não sei o quê. Mas depois eu escrevi o Essa Terra. Esse sim fala da migração. Esse aí saiu para São Paulo, pela editora Ática, numa coleção chamada Nosso Tempo. Era o terceiro título da coleção. O primeiro era um livro de contos do mineiro Murilo Rubião, um clássico. O livro chama O Pirotécnico Zacarias. O segundo era do Robert Drummond, chama A Morte de J em Paris. E a novidade é que era uma coleção chamada Nosso Tempo,
dirigida pelo Jiro Takahashi, que até hoje é meu amigo, e um grande editor, e que ousava demais, tirava de cara 30 mil exemplares. E também teve uma repercussão maravilhosa. E foi o seguinte, esses 30 mil exemplares, foi assim, zap. Aí vieram mais 10 mil e tal, e hoje esse livro está na 30ª edição. Com traduções mundo afora, inclusive, né? Inclusive outro, ele puxa outros, né? Mas esse especificamente está traduzido de Cuba ao Vietnã. Exatamente, em lugares inusitados, inclusive para a história que ele conta, né? Diga-se de passagem, que é uma história bastante peculiar. Saiu esse ano em uma opção de lugar, saiu na Romênia. A questão da tradução, ela muda muito? Como é que o senhor vê essa questão de um livro, por exemplo, traduzido para o Vietnã, para a Romênia? Ele muda a espinha dorsal, fica bacana, fica perfeita? Eu sei o seguinte, em francês eu dei sorte porque eu peguei um tradutor chamado Jacques Thierriot, que tinha estreado no mundo da tradução com um sucesso extraordinário, que foi a tradução do Macunaíma. Sim. E o do Mário de Andrade. E o segundo foi o Essa Terra. Depois ele veio a traduzir o Antônio Calado, traduziu o José Montello, traduziu o João Baldo Ribeiro, mas o segundo foi esse, Essa Terra. E essa tradução ganhou o Grand Prix, o Grand Prix de Tradução Cultura Latina. Quer dizer, por isso já me cacifou. Com certeza, já foi um trabalho de referência. E a repercussão, eu fui convidado para ir lançar o livro em Paris, convidado pelo governo francês. Além de Paris, o senhor morou em Portugal também, não foi? O senhor teve uma passagem? Sim, muito antes. Teve uma passagem por lá. Já era escritor nesse tempo? Não, ele estava buscando meu texto. Estava ainda pensando nele. É preciso dizer uma coisa. Escrever não é um negócio assim, aconteceu. Me traz aí um copo d'água. Não é isso. Não é? Escrever é uma longa viagem. Ou como diria o finado Plínio Marcos, num título de uma peça dele, que eu acho muito apropriado para mim mesmo, para esse trabalho de escrever, que é A Longa Viagem de um Imbecil até o Entendimento. Escrever é isso. Não é só dizer, vou escrever, e já sai pronto. E acontece, não é já assim. sai pronto. É verdade. Não tem receita de escrever. As pessoas hoje vivem num mundo que parece esperar a receita de tudo. Receita de felicidade, receita de ganhar dinheiro, receita disso, receita de escrever, receita de viver, receita de amar. Não há receita. Receita e agilidade, né? Como se tudo fosse muito ágil. É muito ágil. E a vida não tem esse compasso. O que existe mesmo é uma longa e longa e longa busca das coisas. E a sua inspiração vem por onde? Porque como jornalista, o jornalista é um observador por natureza, né? Ele está sempre em busca de alguma coisa, né? Que em especial é a informação. Que o senhor mesmo disse que essa passagem pelo jornalismo, pela redação publicitária, ele ajudou muito na hora de escrever. E as suas inspirações vêm de onde? Não é que tenha ajudado na hora de escrever. Ajudou a adquirir uma técnica de escrita, né? E somar duas técnicas diferentes. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o jornalismo me ensinou a ver o mundo. E a publicidade me ensinou a contar isso rapidinho. Quer dizer, são essas duas misturas. E depois o meu gosto pela música, o meu gosto pelo cinema, o meu gosto pelo teatro, o meu gosto por ouvir as pessoas, né, sabe, para a dicção de cada um, como na hora de fazer um diálogo é bom lembrar essas coisas, como é que as pessoas se expressam, uma pessoa disse uma coisa numa hora, aquilo pode desencadear um diálogo muito interessante, entendeu? É esse aprendizado eterno, que não acaba nunca, né? E Portugal foi um bom laboratório também, e lá eu trabalhei em publicidade também, né? E convivi com grandes poetas, com grandes escritores, e li o mundo em Portugal, li o mundo, né? Porque o mundo estava mais traduzido lá naquele tempo,
do que aqui. Eu cheguei lá com 24 anos, morei 3 anos. Morei 1 ano e meio em Lisboa, 1 ano e meio no Porto, né? E também já foi uma experiência fantástica viver nesse lugar. Sem dúvida. Um jovem. São 2 cidades muito diferentes, né? Porque parece que tudo igual, nada é igual. É muito perto, são 300 e poucos quilômetros, mas tem comportamentos diferentes, maneira de ser diferente as 2 cidades. Foi um aprendizado muito grande. Assim como foi um aprendizado fantástico sair da roça para ir para uma cidade, para outra, para a capital, de lá pular para São Paulo, de lá pular para Portugal e voltar para São Paulo, depois descobrir o Rio. Aí essa mistura dessas vivências de Rio e São Paulo estão muito presentes no meu texto, né? Estão muito presentes. Por exemplo, quando eu escrevi um romance chamado Um Táxi para a Avenida da Áustria, que é um romance carioquíssimo, eu temia do que os cariocas iam dizer. E passou. Os cariocas diziam, ele é baiano, como é que vai escrever um texto do Rio de Janeiro? E passou, né? Essa terra, que é esse ir e vir, Nordeste, você vê, tem São Paulo lá e tem Bahia e tal, e passou para o paulista, passou bem. Essa terra gerou uma trilogia formada com o Cachorro e o Lobo e o Pelo Fundo da Agulha. No Pelo Fundo da Agulha, São Paulo aparece tão fortemente, né? E nenhum paulista recusou aquilo, né? Quer dizer, nenhum paulista que leu, claro, né? Não vou dizer que todos os paulistas leram, mas os paulistas que leram não recusaram. Ao contrário. Mas quando a gente tem um texto bacana, que se conta uma história com verdade, não há por que haver rejeição, né? No fundo, o que conta mesmo é o texto. É o texto que vai levar o leitor a dizer se é verdade ou não é. Claro. Né? A gente está trabalhando em cima de ficções. Claro. Não é um texto de ensaio de uma reportagem que você tem que ser verdadeiro, absolutamente verdadeiro. Mas o seu empenho em narrar isso a linguagem que você emprega nisso, a técnica que você usa para isso, é que tem que convencer o outro que é tudo verdade, né? Quando chega em 2013, o senhor entra para a Academia Brasileira de Letras, para a cadeira 23, que foi inclusive de Jorge Amado, não é isso? Atenção, fundada por Machado de Assis. Isso, que o outro grande, Atenção, né? Essa é a deixa. Cujo patrono é José de Alencar, aquele da escola da minha infância. Olha que bacana. Verdes mares bravios da minha terra. Isso deve ter sido o ápice, não é? Da sua entrada. Tão bacana na academia, tão bem recebido. Passaram grandes nomes por essa cadeira. Depois Machado de Assis foi o conselheiro Lafayette, que é nome de rua em Copacabana. Sim. O Alfredo Pujol, um grande jurista, que foi o primeiro a escrever sobre Machado de Assis, escreveu um livro realmente convincente sobre Machado de Assis, numa época que o Machado era muito contestado. Foi recebido por Nélida Pinon. Depois, deixa eu contar mais, além de teve Otávio Mangabeira, que foi o governador da Bahia, teve o Jorge Amado, a Zélia Gattai, e o queridíssimo Luiz Paulo Horta. Também. Né? E Nélida Pinon foi minha madrinha, foi quem me recebeu. Uma querida, adorável Nélida Pinon. Um beijo, Nélida, sempre maravilhosa. Nélida Pinon é tudo de bom. É tudo de bom.com.br, concordo plenamente. Eu quero falar aqui, mostrar alguns dos seus livros que nós conversamos aqui, porque a gente já está chegando no final do programa. Passou muito rápido, né? Precisávamos fazer um pouco mais de perfil. Aqui, o Essa Terra, que nós conversamos aqui há pouco, que é esse livro com várias traduções. Um Táxi para Vietnã. Viena da Áustria. Aqui. É outro. Esse é bem carioca, não é? É. O Centro de Nossas Desatenções. É sobre um passeio pelo centro do Rio de Janeiro, pela história do Rio de Janeiro a partir do centro. Meu Querido Canibal. É a história do grande guerreiro Cunhambebe, o primeiro chefe da Confederação dos Tamoios. Tudo a ver. E o Nobre Sequestrador, que é um romance também. Que é um romance sobre o primeiro sequestro do Rio de Janeiro, que foi feito em 1711 pelo corsário do rei René de Gueutrouin. Foi
o episódio mais dramático de toda a era colonial lusitana no Brasil. O senhor chegou no Rio de Janeiro e ficou um pouco carioca? Pegou um pouco da carioquês? Não sei, mas gosto muito da cidade. Está feliz por aqui? Sim. Agora na academia, melhor ainda, né? Opa. Agora, quer dizer, nesses anos que está na academia, melhor ainda. Eu vou indicar no nosso momento literário A Forma Bruta dos Protestos, de Eugênio Butti. Está aqui, eu gostei muito desse livro, acho que ele pontua muito bem essa questão dos protestos que aconteceram lá um pouquinho atrás e que estão repercutindo até hoje. Essa é a minha dica. A sua dica qual é? Filhos da América, de Nélida Pion, um livro maravilhoso que está sendo lançado pela Record, já está em todas as livrarias. Pilhas e pilhas, eu vi aqui no centro da cidade. E se tratando de Nélida, com certeza... Um texto lindo, é um livro dela de discursos, ensaios, reflexões, sempre com... Uma vez o Rubens Fonseca me falou assim, rapaz, quem sabe escrever mesmo é a Nélida. Tá aí, tá dito. Ela é realmente fantástica. Que dica deixaria para um jovem escritor? Fé nas teclas. É uma boa ideia. O seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu aplauso? Sim. Meu aplauso vai para os escritores brasileiros. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? Bom, a indignação vai para o que a gente está vendo aí. A gente vai passar por essa. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo, sucesso, sorte, tudo de bom e muito mais literatura pra gente que faz um bem incrível. Muito obrigada mesmo pela sua presença, tá? Obrigado a você, foi um prazer recebê-lo. Rogério. Muito obrigada. A você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência e por nos ajudar a colaborar localizando as crianças desaparecidas que nós veiculamos aqui na nossa programação. Se você quiser falar conosco, o nosso e-mail é perfil@tvalerj.tv. Envie as suas sugestões. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.